Das escolas, vereador, eu acredito que já estão todos, né? Nós temos alguns diretores aqui, alguns mantenedores, e também eu convidei a Marcélia, que vai estar representando o CEP, que é o Sindicato das Escolas, né, particulares aí, no lugar do professor Flávio, que não pôde estar conosco. Então, a Marcélia estará representando o CEP neste momento, e eu, ela e o Gustavo, também nós estamos fazendo parte aí do comitê do protocolo de retorno do volta às aulas. Perfeito, então. Bom, gente, ontem à tarde nós tivemos mais uma reunião para entender esses protocolos de abertura, né? Outras atividades econômicas nos pediram para que a gente acrescentasse, enfim, uma ou outra atividade econômica. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu não consegui ligar meu microfone aqui. Tá bom. E aí eu toquei nessa questão das escolas e foi aquela grande preocupação de alguns vereadores, que é a questão da regulamentação, que não caberia a gente fazer essa abertura, e sim ao conselho, aquilo que a gente conversou na segunda-feira, muito rapidamente. Amanhã nós vamos ter a apresentação do projeto e cabe emenda ainda dá para a gente emendá-lo. Agora, o que a gente precisa é tentar achar realmente essa saída, porque uma coisa que foi colocada para mim, uma coisa são as pré-escolas, né? Outra coisa é a gente ampliar, porque se a gente amplia para a pré-escola, as outras poderiam também querer entrar nesse rol, então poderia gerar um problema de normatização. Então, assim, isso foi colocado para mim nessa reunião ontem à tarde com alguns vereadores. Tá, vereadora, então vamos lá. É algo que nós temos discutido bastante, o papel de cada segmento, né? E o protocolo, quem precisa validar ele é a saúde, né? Como a senhora tinha pontuado que a própria Câmara iria colocar esses protocolos na validação com a equipe de saúde, então quem valida esse protocolo do retorno não são os conselhos, nem o Conselho Municipal de Educação Infantil, nem o Conselho Estadual do Ensino Fundamental, e sim a parte da saúde, né? A Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho Municipal e o Conselho Estadual de Educação, eles apenas regulamentariam, né, este retorno. Como que seria esse retorno, né, se nós permaneceríamos com o REAMP, que é algo que nós temos batido na tecla nos nossos protocolos, é que os pais que não se sentem seguros em enviar os seus filhos para a escola, para nós continuarmos fornecendo essas atividades de modo remoto, né, da forma com que está, e aqueles pais que precisam e se sentem seguros, né, em enviar os seus filhos. Mas, realmente, a Câmara, né, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, são os únicos órgãos que poderiam definir essa data do nosso retorno e a autorização do nosso retorno, né, e não o Conselho Municipal de Educação e nem o Conselho Estadual. Eles apenas estariam mesmo regulamentando esse retorno, como seria esse retorno na parte pedagógica. Tá? Então, assim, quando eu te enviei o protocolo sanitário aí para a senhora apresentar, esse protocolo ele foi extremamente escrito, preocupado, tá? Embasado em bibliografias da Organização Mundial de Saúde, em algo realmente técnico. Quem acompanhou a construção desse protocolo foi o Dr. Gustavo, ele é um dos proprietários também do Colégio Omni e médico. Então, nós tivemos toda essa preocupação. E esse mesmo protocolo ele já foi apresentado para a SEDUC. No dia de hoje, nós enviamos já para o Ministério Público também,
e estamos protocolando no Conselho Municipal e no Conselho Estadual. Paulo, mas só uma dúvida. Se nós, por exemplo, vamos supor que a gente coloca o protocolo de vocês nesse decreto e sendo aprovado, nesse caso, então, o Conselho não poderia vocês de abrirem a escola, é isso? Desculpa, vereadora, meu celular falhou. A senhora pode repetir a pergunta? Mas, Sabrina, se puder, eu queria te ajudar nessa resposta também, me apresentar também e a te ajudar nessa resposta. Tá, deixa eu só refazer para o Paulo. Paulo, é porque a minha dúvida é a seguinte. Apresentando aquele protocolo que você já me passou, a gente aprova o decreto. Semana que vem, esse decreto provavelmente vai estar aprovado. A partir do momento da publicação dele, ele entra em vigência. Então, vocês poderiam abrir as escolas. A minha dúvida é, o Conselho Municipal não poderia promover esse fechamento novamente? Eu acredito que não, porque, na verdade, quem fechou as escolas não foi o Conselho, né? Foi a nota técnica, o decreto do prefeito. Momento algum, o que o Conselho fez, tanto municipal quanto estadual, é liberar o REAMP, né? Esse atendimento dos alunos de forma não presencial. Eu acredito que o Eduardo, se não me engano, eu vi, foi o Eduardo aqui, ele faz até parte do Conselho Estadual de Educação, ele é conselheiro lá, não é isso, Eduardo? Ele poderia até precisar isso de forma mais clara, Sabrina, para nós. Não, é só para também ter esse entendimento. Boa tarde a todos e todas. De fato, eu sou membro do Conselho Estadual de Educação, represento lá a cadeira do Conselho Estadual de Juventude. E desde o dia 17 de março, o Conselho aprovou, depois das normas técnicas, das notas técnicas da saúde, ele determinou, regulamentou o regime especial de aulas não presenciais. Inclusive, depois ainda referenciou outras diversas notas técnicas, inclusive a que referendou a continuidade do calendário de 2020, com base de que não haveria mudanças nesse processo, né, no momento. Não há, o Paulo não está de todo equivocado, eu acredito que é um caminho que tem sido feito pelo Estado, e aí a gente tem que entender o que é o Estado e o que é o município. Ambos os conselhos aprovaram, o Conselho Municipal de Educação aprovou no dia, se eu não me engano, no dia 7 de abril, 8 de abril, também o mesmo regime especial de aulas não presenciais, que não foi seguido pelo município, né? De forma alguma isso foi seguido pelo município. Apesar de aprovado pelo Conselho, o município achou que era o outro caminho que deveria segui-lo. O que o Conselho Estadual tem tomado como referência e base é que todas as normativas das organizações de saúde, seja a OMS, aqui a Secretaria Estadual de Saúde, os departamentos de vigilância sanitária, precisam ser atentados para com essa mexida, porque elas envolveriam riscos à população de uma forma muito concerne. Então, a gente tem muito essa preocupação, ouvindo que o diálogo que a Secretaria de Saúde tem feito para dar os próximos passos, porque quem está dando a autorização para a continuidade do regime especial de aulas não presenciais é o Conselho de Educação. Quem decretou o fechamento das escolas foram os decretos tanto do governador do estado quanto do prefeito da cidade. E aí a gente tem que ter esse entendimento, né? O Conselho normatiza aquilo que é referência pedagógica, e a referência pedagógica, e também ele pode, como a gente tem feito aqui, no caso de 6 escolas aqui em Goiânia, que contrariaram o regime especial de aulas não presenciais, decretaram férias em período inoportuno, contrariando o calendário, que é um calendário uniforme, único, para todas as escolas, para todo o estado, né? Então, aí sim, o Conselho pode entrar e aí ele tem, não posso falar em nome do Conselho Municipal de Educação, mas posso falar pelo Conselho Estadual. Ele tem nas suas normativas as formas de conter, né, seja ela com a cassação de autorização, a diminuição do prazo regulatório, tem todas as prerrogativas que ele pode atentar para que essa escola não tenha, essas escolas que, estou falando dessas 6, tá? Não de vocês, que não estão dentro do regime ou que anteciparam o regime de férias, elas retomem isso com uma propriedade mais abarcada. Gente, a audiência é pública, viu? Todo mundo pode participar e manifestar. Boa tarde a todos.
Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Eduardo, conselheiro, né, a todos os colegas. Vereador, é exatamente isso que o Paulo falou e o Eduardo, né, acaba que se complementam. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a Câmara estaria autorizando a gente a reabrir, né, nossas portas, tá voltando ao atendimento presencial, e aí caberia até no decreto dar até um prazo de alguns dias para que os conselhos, né, principalmente o Conselho Municipal de Goiânia, tem esse prazo para estar validando novamente como seria esse retorno, né, esse protocolo que nós estamos juntando. Eu acredito que a gente tem que trabalhar nisso daí. A Câmara aprovaria o nosso retorno e o Conselho Municipal, tratando de Goiânia, né, o Conselho Estadual lá com o Eduardo, que faz parte, aprovando essa questão do retorno de como seria a parte pedagógica. Eu acho que esse é o caminho, porque está muito incoerente, né, da forma que o prefeito vem tratando. Algumas áreas do comércio estão liberadas, outras não, algumas até mais problemáticas do que a educação, né? Então, eu acredito que seria, sim, viável e o mais coerente a ser feito nesse momento. Outro ponto, vereadora, que é interessante nós ressaltarmos aí, isso é uma leitura do Paulo, tá? Uma opinião do Paulo. Eu venho acompanhando algumas lives do secretário municipal de educação, professor Marcelo, tanto lives quanto algumas reuniões que ele tem participado e nós também, que ele é muito claro, ele não quer voltar à educação do município, né? Só que nós precisamos muito separar isso. Eu acredito que o município não está levando em consideração isso, o comitê chama. O Marcelo responde pela educação municipal, né? Pelas escolas municipais. Quem responde pela rede particular é o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Estadual de Educação, que normatiza isso, né? Então, isso me preocupa muito. Ontem, numa live mesmo que ele fez, representando a Undime, isso ele deixou muito claro, né? Nós já tivemos uma reunião, a professora Mila, a professora Eula, e, se não me engano, o Heraldo, né? O professor Heraldo participou de uma reunião com ele na Secretaria Municipal de Educação, e ele foi extremamente claro, né, quanto a isso. E levando em consideração os dados do ano de 2019, nós somos 526 escolas particulares. Hoje nós atendemos 61% dos alunos de educação infantil, fora isso de ensino fundamental, né? Então, a educação infantil, o atendimento da educação infantil na cidade de Goiânia, ele é extremamente grande, ele é importante isso. Isso não está sendo levado em consideração em momento algum, né? E da mesma forma as mães crecheiras, né? Quantas pessoas não estão atendendo as crianças em casa? Isso é só você fazer uma pesquisa no Facebook, Instagram, você vai encontrar N pessoas que têm recebido crianças nas suas casas, porque o comércio praticamente voltou, né? Uma grande parte do comércio voltou. Onde que esses pais estão deixando essas crianças? No entanto, que hoje na reunião teve uma manifestação com as crianças de 0 a 2 anos não retornar. Isso é praticamente impossível. Nós que atendemos berçário, né, nós sabemos que o funcionamento do berçário é muito claro, ele é quase o funcionamento de um hospital, um berçário de hospital. As nossas monitoras usam máscaras, elas usam luvas para poder fazer a troca. Nessa fralda, ela é ensacada em sacos individuais, amarrados, para depois ser jogados na lixeira coletiva do banheiro, da troca. Então, isso é extremamente preocupante, né? Eles terem este olhar. E esse protocolo, mais uma vez eu reforço, ele foi extremamente bem escrito, ele foi preocupado, desde a rede pública até a rede privada, em ter condições de atender, né? Nós pegamos todas essas normas sanitárias e colocamos dentro deste protocolo. Ele ainda está em construção. Quando a senhora for colocar ele, às vezes, aí no comitê de vocês, né? Nós estamos extremamente abertos, tanto eu, quanto a Marcélia, quanto o Gustavo, que está fazendo parte desse protocolo, nós estamos abertos a sugestões,
né? Que vocês opinem, mas realmente nós precisamos deste momento, deste decreto. Nós precisamos deste retorno. Porque se for ficar levando em consideração só o comitê ficar analisando esse retorno, nós seremos sempre os últimos a ser analisados e os últimos a serem liberados, né? Isso perdão da palavra, mas é ridículo. É você passar na Praça do Moreira no final de tarde e ver a quantidade de crianças lá brincando. A reportagem mostrou o pipódromo, mais de 2.000 crianças soltando pipa naquele momento, até com cerol. Você vai no Buriti Shopping, você encontra vários pais com crianças, vai ao supermercado da mesma forma. E no protocolo nós somos firmes. Aqueles pais que não se sentirem confiáveis em retornar com seus filhos na escola, que ele continue tendo esse ensino híbrido, né? Esse ensino híbrido precisa ser liberado aí pelos conselhos e eu acredito que eles aprovarão isso, eles serão sensíveis nesse ponto de aprovar esse ensino híbrido, né? Mas a nossa realidade agora, se nós levarmos pelo lado financeiro, nós não suportaremos. Muitos colegas nossos já encerraram as atividades, nós trabalhamos sempre com um caixa extremamente enxuto para nós conseguirmos pagar as nossas obrigações. Medida provisória, quem utilizou ela 60 dias, 90 dias, já está esgotando agora, né? Dia 13 agora esgota, já esgotou, na verdade, as possibilidades. Então, assim, nós estamos desesperados, né? Nós precisamos retornar, sim, para atender essas crianças e também pelo lado econômico das nossas escolas. Só uma dúvida, Paulo. O nosso decreto, como eu já disse, ele entra em vigência imediatamente. Você acha que as escolas conseguiriam voltar imediatamente? Vocês acham que as escolas deveriam voltar em agosto? A gente já deixa a previsão agora nesse decreto. O que vocês pensaram sobre datas, por exemplo? E queria ouvir também o representante do CEP, se ele pudesse manifestar a respeito disso. Tá. Sabrina, só levando em consideração essa pergunta aí, antes da Marcélia se manifestar, desculpa, Marcélia, nós acreditamos da seguinte forma: o ensino fundamental, né, e a educação infantil em si, nós podemos voltar em agosto, esse decreto pode ser colocado em agosto, mas os berçários e os turnos integrais, nós precisaremos aí, às vezes, de uma semana, né, para poder adequar as escolas dentro do protocolo sanitário, todas as solicitações do protocolo sanitário, e nós temos condições, sim, de retornar com essas crianças para atender os pais de turno integral. E ainda nós sugerimos o decreto colocar que até o mês de agosto nós atenderíamos somente os pais que comprovarem através de uma declaração de trabalho que já estão trabalhando, né? Que eles retornaram já para o trabalho. Então, nós atenderíamos primeiro essas crianças. E seria uma forma também da escola colocar em prática esse protocolo, orientar já essas crianças, estes pais, né? Isso seria de extrema importância mesmo, nós já retornarmos com essas crianças aí de turno integral. Hoje já são 16, então vamos colocar que a partir do dia 1º de julho, né? Essas escolas já voltariam com esse atendimento de berçário e integral. Agora eu deixo aí com a Marcela. Eu acho que o retorno em agosto para quem é de fundamental, ensino médio, realmente atende muito, porque a gente precisa dessas férias de julho agora, né? Mas quem atende berçário realmente precisaria voltar antes, até por uma questão social, como o Paulo colocou. Essas crianças precisam ter um atendimento enquanto essas famílias estão saindo para o trabalho, um atendimento digno. Não adianta achar que uma criança que fica na casa de um, de outro, na casa da mãe crecheira, na casa ali, está numa situação segura. Para mim, elas estão ficando numa situação cada vez mais de vulnerabilidade, né? De serem, né, enfim, terem seus direitos enquanto criança aí, não atendidos. Eu tive a oportunidade de... Criamos uma iniciativa aqui na escola de visitar nossas famílias, né? Passamos 2 semanas visitando, tive a oportunidade de ver várias situações, sabe?
E, vereadora, muitas situações tristes. Crianças de 5 anos sendo cuidadas por irmãos de 7 anos. Você chega na casa, eles estão praticamente trancados, o pai não tem onde deixar, né? Ou então tá com aquela tia. Fui em algumas casas que tá com aquelas mães crecheiras. Eu vi um lugar, a gente estava levando pirulito. A gente teve que dar quase 14 pirulitos. Eram 14 crianças numa casa, né? De qualquer jeito, sem camisa, sem chinelo. Então, assim, é acreditar numa coisa errada, achar que as crianças estão seguras, do jeito que está hoje. Isso é verdade, é te preocupar onde essas crianças estão ficando na medida que as pessoas estão voltando para o comércio, né? E acredito também que o retorno gradativo seria muito bom. A gente voltaria primeiro com o segmento do berçário e aí depois a gente iria fazendo esse retorno do fundamental, do médio, né? Mais para frente um pouquinho. Eu tenho uma outra preocupação, porque apesar de entender que 60% da demanda é atendida na rede privada, nós temos 40% da rede pública. Como que a gente faria essa abertura, entendendo hoje como a Secretaria de Educação funciona, que é completamente contrária à reabertura e, infelizmente, o pano de fundo são outros interesses que não os das crianças, né? Mas, assim, como que a Câmara, por exemplo, porque aí ela, de uma maneira ou de outra, algumas crianças serão prejudicadas em detrimento de outras, porque esse ensino não está sendo oportunizado para todos. Eu entendo que se a gente esperar a prefeitura, talvez a gente volte só daqui a bastante tempo, viu? Porque eles não têm interesse nenhum de voltar. Então, se não existe uma pressão da sociedade em torno disso aí, a gente vai ficar com as crianças cada vez mais sendo prejudicadas. E assim, vereadora, isso é muito claro do poder público, que eles não têm interesse. Eu sou o esposo de uma funcionária pública, tá? A minha mãe é aposentada no município de Goiânia, no estado. Então, eu defendo extremamente mesmo o poder público. Só que, neste momento, não nos transparece isso, que eles estão preocupados com as crianças. Hoje, o jornal O Popular lançou uma nota falando sobre o retorno gradativo em agosto. Eu não sei se a senhora chegou a ver. E isso eu já estava aguardando a reunião do Covid, do comitê, do protocolo, e comecei a fazer a leitura dos comentários. Aquelas pessoas que são contrárias ao retorno dessas aulas, eu tive o cuidado de entrar no perfil dessas pessoas para poder realmente entender assim, o porquê que eles não querem que retorne, né? E se você olhar, a grande maioria deles, lá tá, trabalha na Prefeitura Municipal de Goiânia, trabalha em tal lugar. Então, a maioria deles... A militância deles tá atenta a isso. São funcionários públicos, a senhora entendeu? São professores que realmente não querem voltar. E isso é notório, você vê isso também até no próprio sindicato, né? Tanto dos professores da escola particular, quanto do sindicato dos funcionários da Prefeitura de Goiânia. Mas até quando a prefeitura vai ter recurso para poder manter em dias esses salários? Né? Porque o faturamento da prefeitura também caiu. O nosso caiu sucessivamente, o do poder público também vai cair. Até quando o governo federal vai continuar mandando verbas para os municípios e para o estado? Então, assim, o que nós precisamos entender é que nós precisamos voltar um novo normal, né? Nós passamos pela dengue, nós estamos aprendendo a combater a dengue, por mais que muitas pessoas não levam a sério. Nós passamos pela H1N1, dentre vários outros pontos. Então, isso eu vejo que é extremamente importante nós entendermos isso. Nós vamos ter que voltar para o normal, que será um novo normal. E cabe nós, pais, treinarmos os nossos filhos para poder conviver agora em comunidade. Tá? O Edu pediu aí para falar, eu acho que eu já falei demais, deixar o
restante. Deixa eu só apresentar, não, né? Só agradecer a professora Cássia, que é presidente do Conselho Municipal, que entrou aqui na nossa live. Bom, presidente, professora, eu não sei desde quando a senhora pegou a nossa audiência, mas a gente está estudando aí a possibilidade de, pelo menos, os berçários entrarem nesse decreto lá da Câmara, para atendimento exclusivo às crianças que os pais voltarem a trabalhar. Isso foi falado inicialmente, e às vezes um protocolo voltado para agosto, para as outras escolas. Enfim, a gente está debatendo essa possibilidade. O que o Conselho pensa sobre isso? Entendendo que o poder público não vai voltar, então a gente sabe que crianças ficarão sem voltar para suas escolas, enquanto algumas voltarão, outras não. O que o Conselho pensa sobre isso e se tiver alguma contribuição também em relação a esse decreto? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, Cássia, pode falar. Tá, obrigada. Sabrina, eu quero agradecer. Desculpe o ingresso, que eu tentei entrar pelo computador, não consegui, tive que instalar no meu celular. Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos na pessoa da vereadora Sabrina Garcês e parabenizo por chamar para essa live ou uma audiência, né, em que a gente vai discutir uma situação que ela tem sido muito complexa, né. Eu acho que eu cheguei no momento em que o professor Paulo estava quase concluindo a fala dele, que a situação hoje em que se encontram as instituições particulares do município de Goiânia que fazem atendimento à educação infantil. É um número, primeiro eu quero dizer que é um número significativo de instituições, eles representam um grande número de atendimentos, mais de 50% do atendimento é feito por essas instituições privadas, né, em que a gente tem, nesse período de pandemia, acompanhado de muito mais perto, né, desenvolvendo alguns trabalhos com eles. Sabrina, tem algum tempo que o Conselho, o professor Paulo também está presente nisso, eu não sei se a UNCME está aqui, a Marcela está presente, ela está presente aqui também na reunião, que a gente tem sido chamado por um comitê que ele envolve várias entidades, organismos do executivo, conselhos, para discutir um possível retorno e toda essa situação que envolve a educação. Na nossa compreensão, o que estava sendo feito lá era uma decisão, uma tomada de decisão que envolveria tanto a esfera pública como a esfera privada, né? Nós estamos lá tentando vencer o desafio de pensar protocolo de retorno, protocolo que respeite tudo aquilo que é necessário, tanto do ponto de vista das famílias, dos professores e das instituições, para que a gente possa ir para agosto estar retornando com essas atividades. E, assim, eu não estive hoje presente na reunião do comitê, ocorre sempre às terça-feira, mas me foi informado que hoje houve uma manifestação da Undime, no sentido de que não estaria considerando o retorno das atividades para as crianças de 0 a 2 anos. Então, o que eu entendi nesse tempo inteiro que o Conselho está aí envolvido e trabalhando? Primeiro, que nós traçaríamos um conjunto de ações que ele seria para todos, né? Para as esferas, para as duas esferas, tanto a pública como a privada. E aí tem alguns aspectos que chamam a atenção, porque nas primeiras reuniões que nós tivemos nesse comitê, que está o Ministério Público, está quase todas as entidades e órgãos envolvidos na educação, é que nós teríamos aí essa questão que você acabou de pontuar, que alguns pais, que a gente sabe que está vendo um aumento do atendimento irregular de crianças, que alguns pais precisariam desse retorno das atividades, porque seu pai se trabalha, está vendo aí uma flexibilização, né, de vários, vamos dizer assim, campos da economia, e que esse seria um dos motivos desse retorno, né, que nós teríamos que pensar todos os critérios, inclusive com o envolvimento da Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse retornar para atender esses pais. Então, eu diria que foram duas questões que foram levantadas aí. Uma, que seria a questão da vulnerabilidade que algumas crianças se encontram nesse momento, porque eu estive em vários, vamos dizer assim, em várias discussões sobre a questão das crianças e dessa vulnerabilidade. Houve um aumento, vamos dizer, não só do atendimento irregular, mas também de violência contra a criança nesse período. E a outra seria esses pais que necessitam, né, de um espaço adequado, seguro, né, por causa do seu trabalho para retornar com os seus filhos. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. É essa perspectiva que o
conselho trabalha. O conselho vai trabalhar no sentido de quê? De ouvir a sociedade, de respeitar isso, de trabalhar com os critérios, que é isso que nós estamos fazendo. Existe um grupo mais específico que envolve o conselho também, que existe tanto o CEP, essa nova associação formada aí que o professor Paulo está representando aqui, no sentido da gente pensar da forma mais assertiva possível esse protocolo de retorno, né? Então, de certa forma, nos surpreendeu essa última fala aí de dizer que é uma defesa de que não retornaria de 0 a 2 anos. Eu acho que isso tem que ser discutido, debatido, esclarecido principalmente à sociedade, e que desde que a gente tenha aí uma autorização da Secretaria de Saúde sinalizando, né, para a gente que é possível esse retorno, que esse é o primeiro ponto que a gente tem partido, e que a gente consiga fechar esses protocolos dando segurança às crianças, aos professores, a todos envolvidos no processo e às famílias, eu acho que o retorno ele tem que ser pensado como um direito à educação, e aí teria que envolver as duas esferas, não só retornando para a rede privada, mas principalmente para aqueles pais e mães da rede pública que precisam desse atendimento. Então, assim, o Conselho tem trabalhado nessa perspectiva, né? Na perspectiva do diálogo, e que a gente tenha a clareza do que a gente vai desenvolver, respeitando aí o direito da criança, respeitando a segurança dessas crianças, entendeu? E é o que a gente tem feito nesses últimos meses aí da pandemia. Perfeito, professora Cássia. Eu vou passar as palavras para os inscritos aqui. A Escola Meta está inscrita. Quem que é o representante da Escola Meta? Sou eu, vereadora, Marcos Tadeu. Então, tem alguns pontos com referência, né, o inicial, que foi a sua pergunta sobre essa diferenciação da realidade, né, entre escola pública e particular. Até dar boa tarde para a professora Cássia, né, que entrou depois. Nós temos que trabalhar porque realmente existe essa diferença dessa realidade, né, de condições, até da própria burocracia que o poder público tem para estar fazendo algumas alterações, né. Só que nós temos que entender que o protocolo ele foi feito, por mais que ele tenha sido tomado frente por instituições privadas, ele foi pensado em cima de toda a rede de educação. É um protocolo que ele pode ser seguido tanto pela rede privada, mas como pela rede pública também. Então, uma medida seria iniciarmos com a educação privada, né, e dar um prazo maior para a prefeitura estar se adequando a ele, justamente por conta dessa burocracia que é do poder público, né, da natureza pública, que é essencial e até constitucional ela. Então, eu acho que isso não seria tanto o problema. E temos também que chamar para essa conversa, né, para todo esse projeto, o poder público, na pessoa do Ministério Público, né, do órgão Ministério Público, pois a todo momento ele está nos fiscalizando, está procurando, né, o bem-estar da criança, e quando dermos esse retorno, ele também precisa estar fiscalizando a prefeitura, o Estado, para estar trazendo essa questão do bem para a criança, pois nós não podemos esquecer que o principal objetivo, né, o principal consumidor da educação é a família, mas diretamente é a criança. Nós precisamos retornar, pois essas crianças precisam, como foi dito aqui pelos colegas, né, principalmente pelo Fábio, que viu, né, crianças sozinhas, trancadas dentro de casa, de qualquer forma. E isso, nós não temos que culpar os pais. É a única forma que eles têm, né? Eles precisam trabalhar para dar comida para essas crianças. Então, nós precisamos retornar com segurança, e eu acredito que a educação privada, ela tem essa autonomia, né? Esse desenrolar mais rápido. E o poder público pode ter esse período um pouco maior. Nós poderíamos colocar, por exemplo, para as instituições privadas, berçário, né? Está retornando no início de julho, e o poder público está retornando mais à frente, no meio de julho, alguma coisa assim, para ele estar tendo esse período, esse prazo, né, para estar se adequando. Eu acho que são medidas que às vezes, pode até ter no decreto, eu não sei, tem que ver com o seu pessoal aí do jurídico, né, para a gente estar colocando esse prazo escalonado, né, para cada área estar conseguindo se adequar. E até um pedido, vereadora, para você estar ajudando a gente, tanto da associação quanto o CEP, mas principalmente o Conselho Municipal, para ele estar tendo mais voz nesses movimentos,
Até em uma reunião anterior com a presidente, com a Cássia e com alguns conselheiros, né, do Conselho Municipal, um grande problema que nós temos é porque ninguém abre o espaço para o Conselho Municipal estar dando a sua fala, o seu entendimento, né? Nós ficamos apenas na pessoa do secretário Marcelo. E nós sabemos que o secretário Marcelo, infelizmente, ele não quer esse retorno agora, né, para a sua rede. Então, nós precisamos ter esses dois lados. Não é excluir o Marcelo, porque ele é secretário de Educação, mas a professora Cássia precisa ter essa notoriedade, pois ela é que realmente decide para nós da rede privada, né, para a nossa realidade, como deve ser, qual é a forma de retorno, como será o calendário daqui para frente. Então, ela que vai decidir, né, a pessoa dela aqui, o conselho representado, é que vai decidir o nosso retorno e como será feito, né, tanto a parte pedagógica como o nosso funcionamento para ser seguro em conjunto com a Secretaria de Saúde. Eu acredito que a linha seria essa, a gente está trabalhando em paralelo, mas tratando as desigualdades de forma que atenda os dois lados, né, e não apenas um ponto fixo para os dois polos que não vão conseguir caminhar juntos, né? E isso é retrocesso. Nós temos que procurar melhorar a cada dia. Perfeito, obrigada. Agora o Heraldo Dias também está inscrito. E logo depois que o Heraldo falar, a Juliana pode também começar a se manifestar. A Juliana da Escola Arte e Vida. Olá. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, professora, vereadora, né? Vamos lá. Bem colocado por todos aí. Nós temos o protocolo, né, em andamento nosso, bem completo possível. Ficou muito bom mesmo. Parabenizo ao pessoal da associação, a todos que participaram. Ficou excelente. E aí o que a gente pontua, né, que realmente o conselho ele tem que levar em conta, em consideração, a realidade das escolas privadas. E vou ser bem breve aqui, é um efeito dominó, né? O efeito dominó. Nós estamos sendo pressionados pelo Ministério Público, PROCON, outros órgãos aí, né? E aí, justamente para a gente nos adequar, para tentar reestruturar, atender, né, mesmo o ensino EAD, né, que é no caso aqui do Fundamental 2 e do Médio, mas temos também a escola infantil. Então, a gente está parado e não está tendo, como diz, aquela conduta mais completa possível, que realmente não tem condição, por agora, desse momento foi feito. Mas, gradativamente, a gente consegue voltar, sim, porque nós temos a preocupação em atender todos com muito cuidado, com toda a proteção possível, com todo o protocolo na mão, tudo certo. O problema, né, professora, é que a gente está muito preocupado com a realidade financeira, né? Os setores estão voltando, gradativamente estão voltando, o mercado possivelmente já está começando aos poucos a se reaquecer. Pelo menos o mercado, quando ele volta, ele reajusta o preço dele, ele já coloca um pouquinho o preço dele mais para cima. Enfim, isso já é o mercado que ele consegue fazer. Escola, não. Escola, na verdade, está reduzindo, está tendo cancelamento dos contratos. Isso para retomar o aluno, isso vai depender até da realidade da família. Né? Muitas famílias perderam o emprego, reduziram o salário, por aí vai. E aí, efeito dominó. Se nós não voltarmos, não tivermos a previsão, com todo o planejamento, todo o cuidado, como foi colocado, mas a gente tem uma previsão para os nossos clientes que estamos fazendo o trabalho, e o trabalho de retomada, eles não querem voltar, eles não estão pensando em voltar, mas isso perde a não ter mais um semestre para frente com várias demissões e falências. E as empresas estão falindo mesmo, a verdade é essa. Então, não tem. Agora, na parte pública, realmente, aí tem os nossos impostos aí, uma hora ou outra não vão ter que pagar, né? Vão ter que arcar com essa consequência, e possivelmente em grande volume vai ser uma coisa só, um montante só. Não vai ser repassado ao público esse ano, né? Não tem como a gente fazer isso.
Nessa mensalidade é R$300, continua R$300 até o final do ano. Ela vai aumentar para 600, para R$500 para suprir as despesas que vão ter que correr no segundo semestre. Mas é importante nós voltarmos. Nós estamos pedindo uma atenção maior, porque nós precisamos voltar. É isso, é a realidade. Tá? Com todo cuidado, com toda pensando na família, pensando nos nossos colaboradores, mas precisamos voltar. Senão, não existe escola privada infantil berçário para 2021. Não vai existir. E eu não sei como é que os professores vão sobreviver. Não sei como é que a gente vai fazer daqui para frente. A realidade é essa. Então, peço encarecidamente muita atenção ao vereador, aos professores, aos nossos colegas, que estamos juntos nisso. A gente está representando aqui em torno de 200 escolas diretamente, que estamos em contato, que a associação está em contato, e várias já não sabem o dia de amanhã. A verdade é essa, não sabem o dia de amanhã, não sabem nem pagar, tem como pagar de férias para o professor. A verdade é essa. Então, enquanto auxílio federal, estadual, municipal não vem, a verdade é essa, também demora muito para chegar na nossa ponta, a gente faz todo esse movimento, todo esse trabalho para mostrar que a gente consegue, sim, muita responsabilidade, muita ética, muito cuidado e carinho pela educação de retomarem as aulas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que é a Juliana, né? Sou eu. Boa tarde a todos. Bom, a fala vem quase que se repetindo, né? Da nossa necessidade urgente de retornar. Até porque os itens que são colocados como sendo fatores negativos para não voltarmos hoje, na nossa realidade desse grupo de educação infantil que nós formamos, a nossa realidade de alunos hoje, ela é uma realidade que tem turmas que já não existem. Então, nós não temos uma escola superlotada. Nós temos classes muito deficitárias de alunos, classes que já não existem mais, e que se a gente não voltar atendendo todo um protocolo de cuidado que a gente sempre teve, porque a gente sempre trabalhou com criança de 1 ano, de 6 meses, e está provado que no ambiente escolar a criança ela é muito melhor protegida, mais protegida do que no ambiente fora, para os pais trabalharem. Elas adoecem menos, elas se acidentam menos, elas são muito melhores cuidadas. E então, se a gente não voltar agora, pelo menos até agosto, Travou, vereadora? Eu acho que o da Juliana travou aqui. Guardar aí, não sei se... Bom, o professor, o Everton também... eu acho que a Juliana saiu. Vou passar para o professor Everton, por favor, professor, que é do conselho também. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora Sabrina, pelo espaço. Eu estou aqui a convite da professora Eula, presidente da associação, e da professora Cássia, presidente do conselho. Eu faço parte do conselho com a professora Cássia. Eu represento o executivo junto com a Cássia. Eu também, vereadora, eu sou proprietário de escola de educação infantil em Goiânia e tenho vivido todas essas dores e dificuldades aí que os meus amigos aqui disseram. Eu gostaria só de passar uma informação para a senhora, não sei se já foi passado aqui. Só um minuto, qual que é o nome da associação, professor? Eu não entendi muito bem. Associação das Instituições Particulares de Ensino de Goiás, AIPEG. Pode continuar, professor Everton, era só o nome mesmo da associação. Tá bom. Vereadora, o município de Goiânia,
Hoje existe um déficit, né, da educação infantil estima-se que esse déficit é cerca de 10 mil crianças na idade de educação infantil que estão fora da escola. Esse déficit ele já é um déficit histórico aí do município de Goiânia, né? Com essa situação que as escolas de educação infantil do município estão vivendo, que nós estamos órfãos de voz para nos defender, né, educações privadas, hoje o cancelamento nas escolas de educação infantil privadas de Goiânia já alcançou 50% de cancelamento nas matrículas. Isso representa, só para a senhora ter uma noção, no município de Goiânia, cerca de 32 mil crianças são atendidas pela rede privada. 32 mil. A rede municipal pública atende aí uns 25 mil, 28 mil. Então, o município de Goiânia, a maioria dos alunos, eles são atendidos pela rede privada. Que hoje, 50% das suas matrículas foram canceladas, esses pais perderam o poder aquisitivo, a gente nem sabe se eles vão retornar para a escola quando nós retornarmos, mas cada dia que demora para a escola privada retornar, é uma situação que se agrava para a rede pública depois ter que abraçar esses alunos, né? E a rede privada, nós não estamos sentindo representados diante da classe política que está discutindo o retorno às aulas, porque às vezes nós somos colocados no mesmo balaio lá da rede pública. E sendo que a rede privada não é a Secretaria Municipal de Educação que vai normatizar o retorno dela. Então, a gente precisa muito que os vereadores entendam isso, expliquem isso para o prefeito, né? Já que a rede privada tem condições de retomar as aulas presenciais, porque todos os alunos nossos da rede privada têm internet, têm acesso, a gente pode fazer isso de forma híbrida, né? Como alguém disse aqui, alguma das diretoras aqui, que a gente hoje só tem 50% dos alunos, então a gente voltar, né? Não é difícil voltar hoje, que nós já perdemos 50% dos alunos. E mesmo os alunos que se enquadram em grupo de risco, ou os professores, a gente tem condição de montar uma estrutura de aulas online para ele, que é o que nós estamos fazendo desde março. Então, eu acredito o seguinte, que a rede privada ela tem condição de estabelecer um protocolo de retorno às aulas. Quanto mais isso demorar, maior vai ficar o déficit da prefeitura, né? E nós precisamos que alguém explique para o prefeito que tem que tratar a rede privada de um jeito diferente da rede pública. Que a rede privada tem condição de fazer esse retorno, tem condição de montar uma estrutura para retornar, e a gente não pode ficar refém de uma Secretaria de Educação que não tem interesse de retornar às aulas. Tá bom? Só queria ressaltar isso e te passar números. São 526 escolas de educação infantil privadas no município de Goiânia. 526. CEMEIs não chegam nem a 300. A gente tem quase o dobro de aluno, dobro de escola que o CEMEIs. Imagina isso tudo quebrando, fechando, falindo, o caos que não vai ser a educação infantil no município de Goiânia. 60% dos alunos são atendidos por nós. E nós estamos órfãos de uma voz junto ao prefeito que entenda que o nosso protocolo não precisa ser feito junto com o protocolo da Secretaria Municipal de Educação. Nós somos independentes. Tá bom? Muito obrigado pela atenção da senhora. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, professora. Agradeço os números. O prefeito ele teve na Câmara no dia 1º de junho. E foi a minha indagação, foi justamente sobre as escolas privadas, entendendo esse número aí de 60% da nossa demanda ser atendida pela rede privada, né? E o que ele poderia efetivamente fazer. E pedindo o pessoal aqui fazer silêncio, casa de vó, você já viu, né? Tá?
E o que ele poderia fazer tanto na parte tributária, uma recuperação fiscal, eu não sei também se é uma demanda do setor, mas já, enfim, já deixo o nosso mandato à disposição. E em relação agora a essa questão do decreto. A minha pergunta, é o que eu tenho feito em todas as conversas que eu tenho tido com as atividades econômicas. É um protocolo seguro? Nós temos segurança disso? Essas crianças vão estar seguras? Sabrina, eu posso responder essa questão? Por favor, Acácio. Primeiro, eu quero só voltar um pouco na fala do Everton. Eu me comprometo a te encaminhar como presidente da CCJ e como quem está fazendo essa movimentação na Câmara. É claro que tem outros vereadores que também têm sido atentos a esse diálogo, né, das escolas particulares. Eu me comprometo a te passar os dados que eu coletei de um levantamento que nós fizemos, inclusive o número de distratos e de cancelamentos, de suspensão e de cancelamentos de matrículas na educação infantil. Né? De fato, é um número significativo. Eu só quero reiterar aqui a fala do professor Everton, que essas crianças que estão deixando, que as famílias estão desfazendo os contratos na rede privada, elas possivelmente vão procurar a rede pública. Eu tenho recebido, assim, dos atendimentos do Conselho hoje, 80% dos nossos atendimentos são pais e mães questionando e perguntando como é que eles fazem, inclusive para migrar os filhos para a rede pública. Então, assim, é necessário, primeiro, que a gente pense enquanto sistema, né? Então, se quando o Conselho diz que tem que ser um protocolo único, ele não está dizendo que desconsidera as diferenças entre as instituições privadas e a rede pública, mas, assim, compete ao Conselho pensar para um todo, e o direito à educação é de um todo. É claro que a gente vai fazer as devidas ressalvas que precisam ser feitas tanto para as instituições privadas como para a rede pública. Então, isso fica bem claro e que a gente compreende qual é a necessidade e hoje onde é que está apertando para cada um desses entes que estão presentes aí no Sistema Municipal de Ensino de Goiânia. Então, assim, eu me comprometo a te encaminhar esse documento, informando todas as informações, é de fato preocupante, entendeu? Houve um número grandioso de retirada de crianças, principalmente de 0 a 3. O Conselho ele lançou uma nota orientando as instituições e a comunidade educacional da obrigatoriedade de 4 e 5 anos. Seria importante a gente divulgar isso, né, de dizer que os pais precisam manter seus filhos de 4 e 5 anos na escola, existe uma legislação que ampara isso. Seria necessário também a gente fazer uma parceria com o Ministério Público, dando essa orientação. E, assim, eu acho que a gente tem que pensar uma ação conjunta entre a esfera pública e privada para que a gente não tenha uma sobrecarga depois na esfera pública desse número de matrículas. E aí eu quero dizer de uma situação que a gente vivenciou no início da minha gestão. Iniciei a primeira gestão em 2017 e, à época, por conta dessa situação que o Everton sinalizou ainda agora há pouco, dizendo que há sempre um número de crianças esperando uma lista para ingressarem na rede pública, né, na educação infantil, que foi questionado ao Conselho a possibilidade, isso é uma possibilidade que hoje, inclusive, foi levantada na reunião pelo Ministério Público, de como seria uma parceria público-privada aí no sentido de, se há vaga numa escola particular, como que poderia ser feito, vamos dizer assim, a aquisição dessa vaga para uma criança que não tem a vaga na escola pública. Então, assim, em 2017 me fizeram esse questionamento, mas me parece que esse projeto, eu não me recordo de quem era, não foi a termos. Então, para além dessa ajuda que você acabou de pontuar, Sabrina, que você falou assim, olha, de repente precisa de um auxílio, né, de algo que seja feito pelo poder público para as instituições privadas. Talvez a gente tivesse que ver essa questão, né? Se não há vaga na rede pública, qual é o mecanismo legal que nós temos para garantir a vaga dessa criança, o direito dessa criança à educação? E esse mecanismo ele está posto na legislação, nós teríamos que definir isso. Então, é uma questão que, inclusive, pode ser debatida, eu acho que deveria ser debatida com o Ministério Público, porque vai haver pressão nesse sentido, sim. Então, assim, eu queria dizer disso, falar que o Conselho ele tem estado muito atento, é preocupante, sim. Hoje mesmo eu fiz uma ligação, eu conversei com o Paulo, conversei com o CEP, eu pedi as informações das escolas que estão fechadas, porque algumas escolas não respondem, não respondem ao acompanhamento do Conselho, e aí a gente não sabe se essa escola já fechou, se ela encerrou as atividades ou o que aconteceu com o problema de comunicação. Para que a gente tenha os dados claramente, inclusive possa apresentar quem é de direito, para que a gente possa entender a complexidade dessa situação
hoje. Quanto aos protocolos, hoje mesmo eu fiz uma conversa com o CEP. A gente vai garantir, vereadora, pessoas com competência da saúde nesse grupo para analisar os protocolos. Então, a Marcela está presente aqui nessa reunião. Hoje nós conversamos amplamente no sentido de garantir, inclusive, pediatras, infectologistas, que nos oriente com toda clareza daquilo que é necessário para a segurança das crianças. E eu me comprometi a fazer um chamamento da vigilância sanitária para que ela apresente também todos aqueles critérios que necessariamente nós vamos precisar respeitar e que eles estejam dentro desses protocolos de retorno. Agora, uma coisa que é fundamental para mim, eu fiz essa fala na última reunião que eu estive no comitê, é que as famílias precisam serem envolvidas, porque o que o Conselho também tem ouvido dessas famílias, né? E aí eu estou falando para todos nós. Os pais, eles estão com receio, então é necessário que se abra um campo de diálogo com esses pais e que se apresente a eles também a todos esses protocolos, né, tentando, né, demonstrar a seriedade do trabalho e a segurança que está sendo ali prevista quando do retorno dessas atividades que a gente está aí, vamos dizer, colocando para agosto desse ano. Então, assim, eu acho que é importante também que se envolvam os pais nesse diálogo, de forma que os pais também se sintam mais tranquilos quando do retorno dessas atividades. É isso que eu gostaria de falar. Mas é difícil, Acácia, só para comentar sobre esse finalzinho, é difícil a gente passar essa segurança para os pais quando um secretário da educação pega um microfone e vai a público falar contra a educação. Então, a gente devia falar a mesma língua, em prol da educação, todos, né? Porque aí complica. A gente chega lá no pai e fala, fica tranquilo, estamos fazendo o protocolo, vem o secretário e aí fica complicado. Eu não tive acesso a essa fala, eu falo, aqui eu sempre falo em nome de 13, né? E assim, todas as falas em que eu estou, elas devem... E a minha fala precisa saber dessas crianças, precisa se cercar de todos os mecanismos desses protocolos, e eu estou vendo esse empenho por parte das instituições, Sabrina, eu estou acompanhando, tem pessoas minhas com competência técnica também, mas assim, se a gente não abrir o diálogo... Está cortando sua fala. Entende? Então, assim, talvez eu precise no sentido de tornar mais tranquilo, né, quando do retorno dessas atividades. A Eula pediu para manifestar. Eula, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Professora Acácia, voltando o link na sua fala, nós das instituições particulares, nós sabemos que o Conselho ele tem uma independência na atuação. E quando a senhora fala do protocolo, da construção do protocolo para a rede pública e para a rede privada, que seja um protocolo único, nós não discordamos, nós concordamos com a senhora. O que nós gostaríamos de ter na sua pessoa é um auxílio, porque nós sabemos que o secretário municipal de educação, na pessoa do professor Marcelo, ele não quer a volta da rede. E nós não estamos atrelados à rede em si. Nós temos realmente uma concessão do município para poder desenvolver atuação na educação infantil. Nós temos realmente que ser supervisionado pelo Conselho, atender às diretrizes do Conselho Municipal de Educação. Porém, na reunião que nós estivemos numa comissão com o professor Marcelo, ele deixou muito claro que a rede municipal, no que depender dele, vai ser a última a voltar. E nós entendemos que ele tem essa autonomia. Então, o Conselho Municipal de Educação, com a autonomia que ele tem em relação a direcionamento das instituições públicas e privadas, nós queríamos esse apoio, porque nós ontem mesmo nós participamos de uma reunião em que o professor Marcelo se fazia presente e ele deixou claro que a educação infantil é o último a voltar no posicionamento dele. Então, a reunião era com os secretários em âmbito nacional. Então, como que nós, gestores, mantenedores, porque nós não estamos falando
tão somente da segurança das crianças e dos profissionais. Nós estamos falando de todo um sistema. Nós entendemos que a segurança é de suma importância. Nós não vamos voltar de forma alguma, e nós não queremos voltar sem um protocolo que nos assegure. Esse é um momento em que ninguém está seguro, não existe um local realmente seguro. O que nós precisamos é ter as medidas de segurança e que o protocolo vai nos assegurar. O que nós queremos é isso, mas nós não queremos voltar de qualquer maneira. Porém, as nossas necessidades, enquanto rede particular, é diferente. Quem normatiza o contrato são os pais. Os cancelamentos existiram? Sim, existiram. A partir do momento em que o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública soltou a nota, e tardiamente o Conselho soltou uma nota orientando, e aí já haviam sido feitos os cancelamentos, professora. Então, assim, nós já estamos nesse cenário, e o cenário só tende a piorar. O que nós precisamos é de uma atuação do Conselho junto para poder dar voz para as instituições particulares. Eu entendo que o protocolo tem que ser único, que o protocolo tem que ser feito em conjunto, que nós temos que ter essa segurança, porém, na independência que o Conselho Municipal de Educação tem, como o Estatuto de vocês normatiza isso, com a independência é que nós queríamos de ser representado dessa maneira, porque nós, na verdade, estamos precisando, porque aquele que mantém a escola, que são os pais, eles já estão necessitando do retorno, porque já não tem mais com quem deixar essas crianças. Nosso apoio, assim, meu respeito pelo Conselho Municipal de Educação, sei que todos que estão aí são extremamente estudiosos e responsáveis e faz o melhor pela educação municipal. Nós precisamos apenas do auxílio da senhora nesse sentido, porque, infelizmente, o secretário municipal de Educação, na sua fala, na sua postura, nos posicionamentos, ele não quer que a rede municipal volte. É uma convicção que ele tem, e ele deixou isso muito claro para a Associação das Instituições Particulares no momento em que nós tivemos audiência com ele. Eu, juntamente com mais 4 colegas da associação, ele deixou muito claro isso para nós. Tá? Muito obrigada, professora Cássia. Obrigada. Vereadora, a professora Cássia ainda faz presente, que eu caí. Professora Cássia está aqui, pediu a palavra para poder se manifestar. A autonomia do Conselho, ela se mostra garantida, inclusive, na resolução que nós somos o primeiro município a lançar nesse período da pandemia, que é a 014. Então, lá a gente, que na verdade, quem pode observar, não é desenvolvida o regime especial de aulas não presenciais na rede pública. Então, assim, isso a rede privada esteve prejudicada por nenhuma legislação isso, vocês foram garantidos lá, e a rede pública, ela fez uma outra opção de trabalho. Então, assim, não tenham nenhum tipo de receio do exercício da autonomia do Conselho. Não tenho nenhum tipo de receio disso, até porque toda a documentação que a gente tem emitida nesse período da pandemia, ela tem mostrado isso. Agora, eu não vou me manifestar em cima de uma fala que eu não ouvi e que ele está falando de rede pública, né? Eu precisaria estar na reunião para me ver que tipo de argumentação é essa. Agora, quanto à autonomia do Conselho, o Conselho ele vai manter sua autonomia, ele tem mantido sua autonomia e ele tem se desenvolvido de uma forma, eu diria assim, inteligente, né? Essa construção do que tem acontecido com vocês da rede privada. Em nenhum momento, eu já disse isso para vocês em outras reuniões, a gente se furtou a entender, compreender e tentar auxiliá-los. É isso que a gente tem feito, eu tenho dito a vocês. Então, assim, vamos manter a tranquilidade, a autonomia vai ser mantida. Se a gente conseguir fechar um protocolo, não vai haver problema nenhum em relação a isso. Quanto à rede privada, eu teria que tratar com o secretário, quanto à rede pública, desculpem, eu teria que tratar com o secretário e eu estou aguardando, porque eu fiz solicitações de diálogo, eu estou aguardando uma agenda para que a gente possa tratar disso. Então, assim, o Conselho tem claramente, para ele, o que é autonomia, tem claramente o que são as instituições e o que é a rede pública, tá? Assim, podem ficar tranquilos em relação a isso. Quanto aos Conselhos, eu não fiz nenhuma escuta dessas falas, né? Eu teria que conversar com o próprio secretário para saber se ele realmente está tratando disso numa extensão maior do que aquela da competência da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.
Só um questionamento, professora Cássia, esse protocolo criado, ele já foi apresentado aí para o Conselho? Existe um consenso em relação a esse protocolo? Ou o Conselho criou um outro protocolo? Como que está isso? Esse protocolo, ele está nascendo de um comitê que ele é maior, Sabrina, é um comitê que está envolvendo não só o município de Goiânia, não só os representantes aqui das escolas particulares e mesmo do Conselho, mas envolvendo, a gente estava pensando num regime de colaboração, né, maior, da gente fechar um protocolo que fosse geral para o Estado. Então, assim, tem muita presença da SEDUC, lá, a Secretaria de Estado de Educação. Então, tem presença de várias secretarias municipais, estaduais, da UNCME, o pessoal que está aqui presente com você das escolas particulares, porque a gente tem o maior sistema, o maior número de instituições particulares dentro dos municípios de Goiânia. Esse protocolo está em construção. Aí, dentro desse grupo maior de um comitê, nós temos um grupo menor, em que está presente o Conselho, está presente o pessoal da EULA, do Paulo, do Tadeu, que é o mesmo grupo, o CEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares. A gente está fechando aí, especificamente para a educação infantil, um trabalho para ser apresentado nesse comitê maior. Esse comitê teria um prazo até 30 de junho, Sabrina, para apresentar ao Ministério Público, vai passar sob apreciação do Ministério Público. Quando fechado, aí ele vai para apreciação dos conselhos, entendeu? Tanto do nosso como do Conselho Estadual, porque o nosso primeiro, vamos dizer assim, nossa primeira ideia era fechar um protocolo geral para o Estado, né, que servisse para todo o Estado. E aí é nesse movimento aí que a gente está tentando. Mas, assim, o de Goiânia, assim que finalizar, a gente ainda está nessa construção, né, trabalhando algumas questões, principalmente aí na faixa de idade de 0 a 1 ano, para que a gente possa apreciar, mas, assim, quem vai fazer a apreciação final desse documento, na nossa perspectiva, é a Secretaria de Saúde. Dizer assim, ok, o Conselho também daria validação, as escolas teriam que cumprir para a gente poder começar essa abertura das instituições. Luciana, e só reforçando também em relação à autonomia do Conselho, eu conheci a Cássia, inclusive, durante a CEI da Educação e sempre vi essa independência entre Conselho e Governo e Secretaria de Educação. Então, o que a gente conseguiu avançar e na briga por uma educação de qualidade aqui no município foi em função da presidência Acácia, da presidente Acácia. Lúcia, com a palavra. Vereadora, Paulo, novamente, eu havia me inscrevido, só caiu e retornou novamente. Só para completar aí a fala da Cássia, primeiro eu quero parabenizar a Cássia, que nós estamos vindo em algumas reuniões desde o início da pandemia, né? E hoje nós temos, eu brinco muito com os meus colegas, que nós temos um novo Conselho Municipal de Educação, onde realmente as escolas particulares agora nós sentimos que nós estamos sendo ouvidos, né? Primeiro ponto, agradecer imensamente a professora Cássia. Segundo ponto, quando a professora Cássia colocou aí sobre a Prefeitura de Goiânia, sobre a rede particular atender essas crianças este déficit, ano passado eu realizei a leitura de um documento no qual um aluno sai em torno de R$900 para a Prefeitura de Goiânia, 900 e poucos reais. E eu tenho certeza, vereadora, que se sai um decreto, muitas das nossas escolas atenderia sem problema algum esse déficit aí da prefeitura por esse valor que a prefeitura gasta com esses alunos, né? Sem problema algum. Meu sonho é receber 50 mensalidades certas de R$900, o que ter dúvida se eu vou receber uma de R$1.170, R$1.180, né? Então eu vejo que é importante isso também, numa posterior audiência, a senhora às vezes pensar neste outro assunto, né? E a professora Cássia sabe que é extremamente necessário nós retornarmos, né? Nós precisamos retornar. E quanto muitos de nossos colegas batem aí na tecla com o professor Marcelo, é que, infelizmente, os nossos pais e muitos colegas não compreendem que o professor Marcelo ele fala sobre a Secretaria Municipal de Educação, escola municipal. Então, quando o Marcelo vai lá na mídia, dá uma entrevista ou participa de uma live,
falando dessa posição contrária dele, todos entendem que ele está falando exclusivamente do retorno do município. Por mais que nós sabemos que ele acaba tendo força, né, junto ao prefeito, junto a esse comitê, sobre a data desse retorno. Então, por isso, nós acreditamos que esse decreto que a Câmara vai soltar aí, se Deus quiser, na sexta-feira, com a liberação do comércio, ele é extremamente importante a nossa liberação, né? E o nosso protocolo, ele foi construído juntamente com a Rita, né? Ela é inspetora do Conselho Municipal de Educação, que foi designada pela professora Cássia, né? Ela participou dessa construção junto com a Marcélia, comigo, com o professor Flávio, com o professor Gustavo, e nós enviamos hoje, nós apresentamos isso de forma da SEDUC, né? Nesse comitê que a professora Cássia acabou de citar aí. Existe uma possibilidade, já que esse protocolo está sendo construído junto com o próprio conselho, existe uma possibilidade de a gente vincular a abertura das escolas à aprovação desse protocolo pelo conselho? A gente deixar isso colocado no decreto? Sabrina, eu acho assim, qualquer retorno, né, a despeito de estar definido num decreto ou não, vai ser cobrado pela Secretaria de Saúde, aí, mais especificamente Vigilância Sanitária, um protocolo de retorno, porque é um outro normal, né? Então, assim, pode até se atrelar essa questão, mas isso é uma condição para mim sine qua non. Não há como você retornar, né? Não há como retornar as atividades à educação sem definição de protocolos de como será desenvolvida essas atividades no ambiente escolar. E isso, assim, a gente está falando aqui, mas quem está no grupo sabe da complexidade de se pensar os detalhes desse retorno. Então, assim, eu não vejo condição, né, de que haja retorno sem protocolo, inclusive com apreciação e aprovação também da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, para como seria esse retorno. E aí, assim, em todos os aspectos que envolvem, né, vamos dizer assim, a convivência, o trabalho da educação lá no ambiente escolar. Mas, assim, tá no decreto é algo que pode dar mais força, né, no sentido, inclusive, de que as instituições elas precisam seguir, né, esse protocolo. E Sabrina, só lembrando assim, se nós formos ficar aguardando, né, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Saúde, alinhavar este protocolo para o Estado, nós não retornamos antes de setembro, outubro, se nós retornarmos este ano, né? Por mais que no decreto saia e ainda nós temos que correr atrás dessa aprovação desse protocolo, eu acredito que é muito mais fácil nós mantermos um diálogo de aprovação desse protocolo, de modificação deste protocolo, já com o decreto em mãos, do que nós ficarmos aguardando toda essa parte aí de análise desse protocolo, de validação desse protocolo. Né? E assim, perdão da palavra, mas a vida das escolas particulares agora está na mão de vocês, vereadores. Né? Então, assim, pode ter certeza disso, que todos nós, mantenedores da rede particular, seremos eternamente gratos a vocês com esse decreto. Né? Aí, se não der certo, não, nós estamos agora nas mãos, a falência. Hoje nós temos a falência da rede particular de educação infantil e berçário se nós não retornarmos. Né? Então, assim, para nós, esse decreto, ele é fundamental. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Em decorrência disso, nós precisamos retornar para este novo normal.
Ah, vai ser de forma escalonada? Como que eu vou escalonar a criança de 2 anos, sendo que dentro do meu berçário eu mantenho 2 crianças de contrato ativo, né? Isso são todos meus colegas. Eu tinha 5 salas de aula de crianças de 5 anos. Hoje eu tenho 6 contratos ativos, né? Para você ter noção. Então, de forma que nós vamos escalonar? Então, nós vamos voltar a um novo normal. O que todo mundo precisa entender é isso. E o que nós precisamos lá do Conselho Estadual, né, que o Eduardo já pontuou isso, e a professora Cássia, é aquele pai que não se sente seguro, essas aulas permanecerão de forma híbrida, né? Nós estaremos ainda fornecendo essas aulas pelo REAMP, mas o retorno, Sabrina, isso ele é urgente, nós precisamos disso. Se nós formos ficar aguardando esse protocolo, lá no dia 28, a Secretaria Estadual de Educação vai liberar esse protocolo, aí ele ainda vai passar pela Secretaria de Saúde, isso vai em agosto, setembro de 2021. Né? Nós sabemos como que tudo isso funciona. Nós estamos há 90 dias dessa forma, minha amiga. Nós não temos condições mais. É Rivotril, Lexotan, que não resolve mais para os mantenedores. E essa é a realidade. Né? Então, assim, nós precisamos mesmo, encarecidamente, desse decreto. Eu, quanto associação, eu tenho certeza que todos os colegas que estão aqui presentes, se a senhora precisar de fazer uma audiência pública com todos os vereadores, se nós precisarmos irmos aí para a porta da Câmara, você pode ter certeza que todos nós iremos, porque essa é uma necessidade mesmo, nossa como empresa e das famílias em ter um local para deixar essas crianças, né? Mais uma vez eu reafirmo, entra no Facebook, tem pessoas oferecendo olhar crianças em casa por 400, 500 reais. Né? Isso não existe. Então, somente vocês, neste momento, depois de tudo que nós corremos atrás, até hoje nós não conseguimos ser ouvidos pelo prefeito, né? Sentar tete a tete com o prefeito e ser ouvidos. Nós já tentamos com o Paulo Ortegal, já entregamos protocolo no início da pandemia, com o presidente da SEDETEC, o secretário da SEDETEC, mas nós ainda não conseguimos ser ouvidos. E se nós não formos ouvidos pela Câmara, com toda sinceridade, não seremos ouvidos por mais ninguém. Essa é a realidade. Sabrina, só para também a gente também ter esse entendimento, né? Não dá, a gente não está falando de um sistema solto. As escolas particulares não estão orbitando fora do sistema, elas são o sistema. O sistema é uma coisa única, por isso que quando a pandemia aconteceu, ela atuou para, e em particular, atuou para todas as esferas, sejam públicas ou privadas. Acho que essa fala do Marcelo, acho que ela está muito mais no imaginário, e a gente precisa determinar e dar muita essa força para o... Eu estou falando assim, desculpa, não quero desrespeitar ninguém que está aqui na sala. Está no imaginário de que a Secretaria de Educação tem essa força toda. É óbvio que na composição do Conselho Municipal de Educação há muitos membros da Secretaria. A gente tem que respeitar, o Estado se faz assim, a LDB não mudou, desde 96 ela teve poucas alterações nesse sentido. O que a gente precisa agora é fortalecer esse vínculo que vocês estão tendo aqui de pressão para que, junto à saúde, seja autorizado um protocolo o mais rápido possível e a gente coloque isso no decreto da vereadora, dos vereadores, para que isso seja a forma de acelerar o processo. Essa burocracia que estão dizendo aqui no chat, eu acho que é importante que a gente pressione dessa forma para que ela saia o mais rápido possível. E a gente está falando de um protocolo que não foi visto aqui ainda. Apesar de eu ter perguntado aqui no chat também, não, já foi entregue no Conselho Estadual. Mas a mim, Eduardo, por exemplo, isso não foi pautado na reunião do Conselho, antes chegou, está no protocolo e na presidência, ainda não desceu aos conselheiros, não foi levado em discussão. Nós entendemos que tem também essa formação que a professora Cássia está dizendo, com membros da Secretaria de Educação, membros do Conselho do Estado, outros conselhos para definir um protocolo, isso está muito claro, isso está em curso. O professor Flávio, que é o nosso presidente lá no Conselho Estadual, tem feito esse papel junto conosco, ele, Railton, do Sindicato dos Professores, e também a Bia, do Sindicato da Educação aqui, tanto administrativos quanto professores, do Sintego, tem auxiliado nesse processo. Agora, acho que a gente tem que fortalecer isso aqui.
né, há um compromisso, a princípio, da vereadora de forçar esse debate dentro do decreto, mas, sinceramente, nós estamos no meio de um processo de pandemia, um decreto de calamidade de estado de saúde, e que a gente precisa ter esse entendimento. Sem um protocolo concreto, avalizado pela própria Secretaria de Estado da Saúde ou do município, a gente não vai ter condições de... Eu estou sendo sincero aqui, que eu acho que não dá para a gente ficar se enganando, de achar que só botar lá que a escola vai funcionar, que amanhã uma determinação de liminar manda cair e cai tudo. Né? A gente tem que deixar isso bem amarradinho para que dê certo para vocês e a gente volte o mais rápido possível. Isso é fato. Como a gente já está no dia 16 de junho, e a gente ouviu a fala aqui da questão das férias em julho, está mantido o calendário, com certeza essa proposta está sendo percebida e perseguida para agosto. Ou eu estou errado? Para o início de agosto, é isso? Eduardo, o berçário e a educação infantil, nós não fechamos nem julho e nem dezembro. Berçário e turno integral, nós funcionamos os 12 meses do ano. Tá? Nós não paramos em julho. Normalmente, o nosso calendário, nós só paramos a recesso de Natal e recesso de Ano Novo. Ao contrário, feriado é quinta-feira, sexta-feira, nós funcionamos normal. Tá bom? Então, assim, o retorno do ensino fundamental e ensino médio realmente é em agosto. Tá bom? Só uma dúvida. Esse protocolo foi construído com médicos, com especialistas? Como foi a construção desse protocolo de vocês apresentado? A construção foi realizada entre eu, a Marcélia, representante do CEP, tá? Gustavo, que ele é médico, não sei se o Gustavo pôde entrar aqui na reunião agora, e a Rita, do Conselho Municipal de Educação. Tá? Foi construído entre nós quatro, né? Cada um fez as contribuições deste protocolo. Eu queria acrescentar que o protocolo ele foi construído, assim, eu fui representante, mas a gente submeteu isso aí a todo um grupo de escolas dentro do sindicato, então ele teve uma participação bem extensa de vários diretores, e aí tem o Gustavo como representante médico, e a gente já estamos na figura do nosso presidente, já encaminhando isso para uma segunda etapa, que seria a validação de um infectologista e um pediatra. Até conversei, como a Cássia citou, a gente conversou amplamente hoje, já foi passado para o presidente do CEP, a gente está nesse momento de colocar isso para ser submetido para uma equipe médica, no caso, um infectologista e um pediatra. A gente está no comitê, né, o Paulo e mais várias pessoas aí, cada um representando um órgão, tudo, e esse comitê já foi, inclusive, colocado lá e apresentado para o presidente do Conselho Estadual. Tá, Edu? Então, tipo, o Conselho já está ciente disso, pode ser que não tenha ainda sido apresentado para os conselheiros, mas isso aí já está encaminhado e a gente entende que isso já está sendo, já tem uma discussão através do representante do Conselho. Puder disponibilizar para o Eduardo, até porque ele também me ajuda nesse sentido. Enfim, gente, esqueci o que eu ia falar. Era alguma coisa a respeito do protocolo, mas eu me perdi aí nessa história de passar uma cópia para o Eduardo. Daqui a pouco eu me sintonizo aqui. Eu só queria lembrar, sabe, que a resolução do Conselho Municipal, ela coloca, a exemplo da do Estado, a gente está com suspensão de aulas presenciais, né? Coloca o regime especial de aulas, e eu quero dizer que houve uma adesão grandiosa das instituições de educação infantil, principalmente a partir de 3, 4, 5 anos, quase todas estão desenvolvendo, né, o regime especial de aulas não presenciais, embora tenha críticas, né, acho que você deve ter visto algumas, e quero dizer o seguinte, nós estamos aí na perspectiva do Conselho, né, até porque nós temos uma resolução, é a 27, de que o retorno dessas atividades, inclusive para a educação infantil, seria para agosto, está marcado documentalmente. Quando que as instituições de educação infantil, algumas, né, funcionam, os berçários principalmente, vai de 0 a 3,
funciona que não são atípicos como esse, mas assim, a princípio o Conselho trabalha com retorno para agosto, né? Seria o retorno das atividades para agosto e não para julho agora, até porque tem uma resolução aprovada dizendo disso, que seria suspensão em junho e aí seriam as férias em julho, né? A gente mantém o calendário, né, que foi aprovado a comunidade infantil, que as férias, no geral, seriam para julho. Então, se houver mudança nisso, é preciso haver, inclusive, nas resoluções do Conselho. Então, nós não estamos trabalhando com essa hipótese, mas com retorno para agosto, fechando esses protocolos. Eu lembrei que, Paulo, enfim, existe algum município Seu áudio cortou, vereador. Ele retornou. Ela está ouvindo? Eu ouvi só o Estou seu. ouvindo, é porque alguém tinha me colocado no mudo aqui. Existe alguma cidade, alguma capital que já retornou os berçários? A gente tem algum case desse? Existe. Existe Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Tem várias cidades. Sinop já voltou. Tem vários municípios que já retornaram. Nenhuma capital. Oi? Uma cidade um pouco maior, mais parecida com Goiânia? Eu preciso pesquisar, vereadora. Mas eu pesquiso isso de forma bem rápida. Capital, até onde eu tenho ciência, nenhuma retornou, vereadora, com educação infantil. Agora, algumas cidades pequenas, aí, com perfis de como se desenvolveu, né, a pandemia, elas retornaram. Eu tive ciência de algumas no Mato Grosso, como foi citado agora há pouco. A educação infantil retornou, inclusive. A Cássia, no finalzinho, o seu áudio cortou, e foi uma pergunta que eu fiz para, enfim, os nossos participantes aqui, que é, caso a Câmara aprove esse decreto semana que vem, com o protocolo, porque todo o nosso decreto, à medida que a gente flexibiliza, a gente apresenta um protocolo de segurança. Nenhuma atividade econômica vai abrir sem um protocolo estabelecido. Então, esse é o primeiro sentido do nosso decreto. Se a gente inclui as escolas, principalmente os berçários, etc., nesse primeiro momento, que foi o que já foi falado aqui, com esse protocolo, o Conselho, ele tem o poder, por exemplo, de fechar essas escolas ou não? Como que se dá isso? Bom, a princípio nós estamos com suspensão das atividades presenciais. Na verdade, Sabrina, quem se sobrepõe a toda essa legislação é a Secretaria Municipal Estadual de Saúde. Por exemplo, isso aí, eu acho que o Eduardo fez uma fala interessante agora há pouco, isso precisa ser debatido, conversado, tá? Se por exemplo, há um grupo aqui, né, o Paulo disse assim, não dá para esperar o Estado. Mas, então, nós precisaríamos minimamente abrir um campo de diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, porque eles, sim, a vigilância pode, Sabrina, fazer encerramento de atividade, chegar lá e dizer assim, não pode funcionar, entende? Então, assim, não dá para pensar que nós, do Conselho, ou nós, com o sindicato e as instituições, vão pensar de forma só nós o protocolo, não. Hoje mesmo eu fiz essa fala, né, com a Marcela, eu falei assim para a Marcela, olha, nós precisamos trazer a Secretaria de Saúde, porque eles vão dar também um olhar e é quem podem nos autorizar nesse sentido. Então, assim, a fala da Secretaria de Saúde, ela nesse momento de pandemia, com um decreto que, como pontuou o Eduardo, ela se sobrepõe, inclusive, sobre o Conselho. Nós precisamos seguir, né, as notas técnicas
da Secretaria de Saúde, todo mundo sabe por força de lei que a gente precisa seguir isso. Então, seria importante o seguinte, primeiro, eu tenho uma pessoa representando lá, orientando e dizendo do olhar do Conselho, não significa que o documento passou pelo Conselho. É preciso que se encaminhe ao Conselho Municipal também, o documento oficialmente, como foi feito ao estadual. E eu acho, e eu considero importante, eu disse isso hoje à representante do CEP, que nós precisamos, e digo a você, vereadora Sabrina, envolver a Secretaria Municipal de Saúde nesse movimento. Sem eles, a gente praticamente não vai conseguir percorrer o que é necessário percorrer, porque a palavra final vai ser da Secretaria de Saúde. Só para explicar uma questão técnica, por que a gente resolveu apresentar esse decreto? E a gente estudou ele juridicamente esse feriado inteiro. É porque é da competência do município, eu estou falando em relação às atividades econômicas, é uma competência exclusiva do município, de dar regras como abertura, fechamento e horário. Aqui no estado, aqui no município, nós não temos um decreto regulando as atividades econômicas. O único decreto existente é o decreto do estado. Nesse sentido, ele é um decreto inconstitucional, porque ele entrou numa atribuição que não é dele, mesmo na ausência de um decreto municipal. Então, nós estamos atacando essa legalidade do decreto estadual. Então, na prática, ele não poderia existir, ele não poderia estar produzindo efeitos, porque o seu nascimento é inconstitucional, enquanto o município não se manifestar. E o município não se manifestou quanto ao fechamento dessas atividades. Então, a vigilância, por exemplo, ela não poderia se basear nisso para fechar uma escola que o decreto abriu, a não ser que esse decreto seja derrubado na justiça. E que existe uma chance disso acontecer. Por mais que a gente entenda, por mais que a competência seja do município, a gente sabe que tem outras forças atuando em relação ao Covid-19 e toda essa interpretação. Mas o STF já reforçou a competência do município recentemente, mas o Tribunal de Justiça aqui do Estado é um tribunal muito conservador, vamos dizer assim. Então, eu não vejo problema, por exemplo, com a vigilância, já que o governo não pode fazer essa determinação legal, o município não fez, a Câmara vai se pronunciar quanto a isso. A Câmara, numa tacada só, ela vai declarar inconstitucional o decreto do governador e alguns decretos da Prefeitura de Goiânia, porque foram baseados nesse decreto inicial que é inconstitucional. A minha pergunta é, partindo desse pressuposto, a gente aprova esse decreto das escolas. O Conselho, com alguma normativa, pode impedir essas escolas de funcionarem, independente da vigilância ou dessa questão legal de poder abrir ou não? Até onde eu entendo, a nota técnica que saiu do Estado, da Secretaria, Sabrina, ela foi também assumida pela Prefeitura de Goiânia, né? Aquela nota técnica 7, que fez a suspensão das atividades presenciais nas escolas. Então, eu entendo que deve ter também um documento no município de Goiânia, e tem, dizendo dessa suspensão. Tá? Se for feito, vamos dizer assim, a suspensão dessa suspensão das atividades nas escolas, né? E se esse decreto que vocês estão pensando em emitir, ele vai prever a abertura das instituições, não é o Conselho que vai impedir o funcionamento. O que nós vamos cobrar, né, tanto da Câmara quanto da Secretaria de Saúde, de quem quer que seja, é que todas as medidas de segurança e tudo aquilo que é necessário para garantir a integridade das crianças, das famílias, esteja garantido. Não somos nós que vamos fazer nenhum tipo de movimento nesse sentido, né? O que a gente vai fazer se está sendo feita uma autorização do funcionamento das instituições, primeiro que a gente tem uma resolução que regula isso, né? Que é a resolução 120, para que toda instituição que funcione, vamos dizer assim, dentro da normalidade que existia, a gente tinha um conjunto de regras. A gente vai fazer essa pergunta, qual vai ser o conjunto de regras, né, que no caso é esse protocolo, que vai orientar esse retorno. Então, se não é o Conselho que vai fechar instituições ou vai impedir esse funcionamento.
O que o conselho, e se isso for aprovado, o que o conselho vai fazer é acompanhar. E aí ele vai dizer o que é o elemento balizador dessa regulação. E aí eu acho que é esse protocolo que a gente está tentando fechar ele, que vai balizar esse novo funcionamento das instituições. Agora, do ponto de vista específico do conselho, por exemplo, nós já estamos pensando em instrução normativa, Sabrina. Por quê? Porque na nossa perspectiva, quando retornar essas atividades em agosto, que é o que a gente está imaginando aí, como o melhor cenário, nada disso vai ser idêntico ao que ocorria. Então, nossa legislação hoje, a própria resolução, ela não alcança essa nova realidade. Então, nós vamos fazer uma adequação, né, de um documento que a gente chama de instrução normativa para funcionamento das instituições, onde vai estar inserido esse protocolo que a gente está aí auxiliando no fechamento dele, e que a gente vai colocar ele aí por um prazo específico. Nós estamos pensando, a princípio, em 6 meses, né? Pensando que para 2021, assim, com a melhor das hipóteses, nós estaríamos retornando novamente a um contexto mais regular, né, das atividades na cidade e no mundo. Então, nós vamos sair com um documento falando disso, regulando esse funcionamento. Esse documento ele vai estar baseado principalmente nesse protocolo. Agora, não é o conselho que vai encerrar. Se houver um decreto dizendo que está autorizado vamos dizer assim, as aulas presenciais, as atividades presenciais, não é o conselho que vai se interpor a isso, né? Não somos nós. Estando autorizado, nós vamos fazer o acompanhamento e nós vamos questionar quais são as regras que vão regular esse novo, vamos dizer assim, essa nova forma de atividades da educação. Porque está para além da nossa competência, entendeu? A questão que envolve o executivo, na figura do executivo mesmo, do prefeito, de quem vai decidir essa abertura, da Secretaria de Saúde, que é quem orienta o executivo nisso, e da Câmara, né, que vai estar aí também trabalhando nesse sentido do que pode ser aberto e como será aberto. Eu queria pedir a licença, gente, eu estou em sessão plenária, Sabrina, eu estou sendo chamada nessa sessão e eu queria, assim, me despedir de vocês. Eu acredito que a gente tenha contribuído, me coloca novos diálogos, tá? Eu coloquei aqui para o seu assessor direto, que se for necessário a gente conversa novamente sobre essas questões. Eu acho assim, olha, eu acho que a gente está num percurso bem assertivo, eu acho que o diálogo é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Eu vejo todo o interesse e compromisso das instituições privadas, eu também acompanho o sofrimento desse pessoal nesse momento. Então, assim, coloco novamente o conselho à disposição e nós estamos aqui para compor com todos vocês no sentido da gente achar o melhor percurso para todos nós nesse momento que está sendo difícil para todo mundo, tá? Então, se o conselho se coloca de portas abertas a você, vereador, e aos colegas professores que estão aqui presentes, tá? E aí, vereador, eu quero reiterar uma fala deles, né? Se você puder, nós também vamos fazer uma força nesse sentido, de garantir esse grupo específico de escolas, né? Que eles tenham um diálogo com o prefeito Iris Rezende, no sentido que eles possam apresentar as demandas deles, do que eles estão vivenciando e do que eles necessitam nesse momento, tá? Da nossa parte, nós vamos tentar também fazer uma aproximação dessa associação com o prefeito. Então, é um compromisso que eu estou colocando aqui com vocês daí da associação, tá? Tadeu, Eula e o Paulo, que são as pessoas que mais diretamente têm conversado comigo, tá? Um grande abraço, mas eu preciso realmente ir para uma sessão plenária que eles estão me aguardando. Obrigada, presidente. Eu que agradeço e, mais uma vez, a Câmara está à disposição sempre do Conselho para essa parceria, para a gente continuar com esse debate que é importantíssimo para a nossa cidade. Sim, vai dar certo, gente. Eu acredito que a gente vai conseguir achar o percurso mais assertivo, tá? Um grande abraço para vocês. Senhores, mais alguém gostaria de se manifestar? Vereador, é o professor Everton novamente. Eu também vou ter que sair para ir para a sessão lá do Conselho, mas eu queria dizer que eu acho que essa ideia da senhora é muito boa, de fazer o decreto e condicionar essa discussão aí para o Conselho Municipal, porque essa discussão ela precisa entrar no Conselho, porque até hoje ela não entrou. Nós não estamos discutindo nada lá em relação a isso. Então, isso já vai ser um grande avanço se a senhora conseguir isso para as escolas particulares, tá bom? Muito obrigado. Professor Everton, e hoje mesmo chega lá no Conselho o nosso ofício já com o protocolo, com o protocolo sanitário.
Tá? Hoje mesmo nós já enviaremos e nós pedimos aí que o senhor possa dar uma força lá. Já falei com a Cássia também para tentar entrar em análise ainda essa semana. Excelente, excelente, muito bom. Parabéns, Paulo, eu, a todos aí, a vereadora, muito obrigado pelo espaço. Fiquem com Deus. Eu que agradeço, professor, muito obrigada pela presença e, como eu disse para a professora Cássia, vocês têm um espaço aberto lá na Câmara, pode contar sempre com o nosso apoio na defesa do Conselho, da autonomia do Conselho e da educação, né? Muito obrigado. Um abraço. Bom, senhores, a gente precisa de um encaminhamento aqui da reunião, né? Vocês acham que se a gente condicionar esse protocolo à aprovação do Conselho, a burocracia vai tomar conta? Vai, com certeza. Exatamente, Sabrina. Assim, a nossa solução neste momento é a Câmara, tá? Realmente são vocês. É a nossa última esperança mesmo. Essa é a realidade, eu acredito que de todos os meus colegas. O protocolo está finalizado, Paulo? Da parte da associação, sim, Sabrina, porque não foi eu, Paulo, pessoa, né? O grupo da diretoria construiu esse protocolo, nós fizemos um formulário de pesquisa, encaminhamos no grupo, né? 90% dos nossos colegas responderam o que eles concordavam, o que eles não concordavam, né? Todos que contribuíram, nós colocamos todas essas perguntas. Em cima dessas perguntas, dessas respostas que nós construímos, né? Por parte do CEP, ainda está em construção, né? Porque eles têm a forma com que eles conduzem o sindicato. Então, eu posso te falar pela associação. Pela associação, o nosso protocolo já está pronto, já está fechado. Tá? Então, nós acreditamos que ele, da nossa parte da associação, já está tudo ok, mas quem quiser contribuir, fornecer algo a mais, nós estamos à disposição. Se pudesse encaminhar ele novamente para o Eduardo, eu vou agora sair, vou tentar conversar lá na prefeitura, de alguma maneira, para ver se a gente consegue colocá-lo no decreto amanhã. Mas pode, enfim, não sei se vocês acompanharam, mas hoje a gente amanheceu com uma enxurrada de críticas, né? Essa movimentação da Câmara, ela tem chamado muita atenção. Então, precisa muito da mobilização de vocês também para que a sociedade entenda a importância de tudo que vocês falaram aqui, né? Pode ter certeza. E mais uma vez, eu reforço, Sabrina, vereadora, da seguinte forma: se você verifica quem são as pessoas que são contrárias à abertura do comércio, ao retorno das atividades presenciais à escola, são servidores públicos e, infelizmente, servidores da educação, tá? Servidores que estão na casa deles, muitos trabalhando, outros não, né? E que nesse momento não tem preocupação aí em ter seus salários cortados, demitidos, etc. e tal. Mas por parte da associação, das nossas quase 200 escolas, pode ter certeza, aquilo que sair na mídia, nós estaremos todos lá também comentando a favor a esse retorno. Eu me comprometo, acredito que o Marcos Tadeu e todos os colegas que estão aqui presentes se comprometem em fazer essa movimentação aí. Tá? Isso realmente é extremamente importante. Nós precisamos deste decreto. Este decreto vai ser, assim, divisor de águas para nós. Perfeito, então, Paulo. Bom, mais alguém quer se manifestar? A gente já vai encerrando a audiência.
Paulo, eu aguardo novamente, envia, por favor, para mim, para o Eduardo, o protocolo, eu já vou lá na prefeitura e já informo, eu tenho o contato da Valéria, eu vou informar ela a questão da inclusão do decreto, do protocolo de vocês no decreto. Se eu não conseguir fazer isso de antemão, eu tento colocar eu coloco uma emenda amanhã, se eu não conseguir sair ele já com o protocolo de vocês, mas eu me comprometo com uma emenda amanhã. Ok, o Eduardo tem o número do meu telefone, que eu mandei para ele aí no particular. Se ele puder me mandar um oi aí pelo WhatsApp, eu já encaminho para ele já agora, tá? Se possível, se ele puder fazer essa gentileza. Perfeito, então, Paulo. Bom, eu agradeço a todos a presença. Enfim, deixar sempre nossos canais de comunicação abertos e vamos agora para o convencimento, né? Acho que é importante. Vereadora, nós que agradecemos, tá? Eu também tenho que entrar numa próxima reunião. Muito obrigado. Em nome da associação, em nome de todos os proprietários, muito obrigado. Desculpa o nosso desespero, mas essa é a nossa realidade de hoje, tá? Nós só temos que agradecer imensamente a senhora, em nome de todos os mantenedores mesmo, de escolas particulares de Goiânia, nós agradecemos. E a senhora pode ter certeza que nós estaremos sempre juntos no que a senhora precisar, estiver ao alcance nosso, das nossas escolas, da associação, nós estamos à disposição.